Agora tá. Agora tá. Ok. Então, boa tarde a todas, todos e todes. Queria super agradecer o Vitor Melo Moraes, que agora eu estou vendo outro sobrenome dele, mas é o nome artístico Vitor Melo. Queria agradecer por aceitar o convite que eu fiz para ele participar dessa roda de conversa sobre dublagem. Então, já de início, agradeço a disponibilidade. Eu sei que aí é um horário, às vezes, de super trabalho para todos os profissionais, mas a gente quis casar com a nossa disciplina, né, a minha disciplina, que tem aí 30 alunos, que é inglês em produção audiovisual, e eu tenho tratado especificamente de modalidades da área de tradução audiovisual que contemplam a acessibilidade e inclusão, e a dublagem é a primeira que a gente está estudando, e é uma área que eu gosto muito, e eu sempre gostei como estudante de tradução que fui, e comecei a ficar realmente apaixonada por essa área quando eu trabalhei com tradução para dublagem, né? Então, a gente dá mais valor e começa a entender mais esse universo. Então, os nossos alunos de Rádio, TV e Internet, também aqui da Unesp de Bauru, adoram dublagem. A gente, nesses últimos anos, não teve oportunidade de contar com dublador aqui em Bauru, né? Então, essa foi uma grande oportunidade. Agradeço ao Vitor, a Flora, que fez a intermediação aí com o Vitor. E, gente, eu tenho algumas pautas, né, que eu vou apresentar e fazer perguntar para o Vitor, mas essa modalidade de roda de conversa é muito informal, então, não é uma palestra, não é uma conferência, a gente está entre amigos, né, e pensemos que se precisar interromper, se precisar questionar alguma coisa que às vezes está falando exatamente aquilo que vocês têm dúvidas, podem parar, chamem de alguma maneira, ou levantem a mão, ou coloquem aqui no chat, porque daí o Vitor pode fazer os comentários, tá? Então, eu gosto de fazer uma distinção aí dessa modalidade, embora estejamos no virtual, que parece que é mais sério, né? Não é para ser sério, é para ser realmente uma roda de conversa, como se estivéssemos num happy hour todos juntos, tá? Pode, inclusive, falar fora Bolsonaro, viu, Vitor? Ai, obrigado, gente. Inclusive, bom dia, né? Boa tarde. Queria primeiro agradecer o convite. Segundo, falar fora Bolsonaro, sim, por favor, meu sonho. Estou muito feliz de estar participando. Para mim, por favor, vamos fazer um negócio descontraído, porque é minha primeira roda de bate-papo sendo convidado por uma professora, para, enfim, alunos da Unesp, enfim, de qualquer faculdade. Então, para mim, ainda é algo muito novo e tô tentando descobrir como se faz esse tipo de coisa ainda. Tá ótimo. Então, Vitor, vamos começar, né? Eu acho que todo mundo viu o flyer que o Vitor mandou e que eu postei pelos Instagrams aí da vida. O Vitor, ele tem múltiplas funções, ele é ator, dublador, dançarino e cantor também, que eu estou sabendo que ele está aí. Ah, meu Deus! Ele tem 22 anos e fez aí já papéis, né, de séries que são bem conhecidas, acho que de todos nós, né? Então, o Sando, Atypical, Valério do Elite, Colin do Bridgerton, que eu acho que é aí o must ultimamente, né? Também Carlos no High School, e tem uma experiência aí de outros tantos que eu ouvi num podcast aí que ele deu entrevista. Então, ele vai falar muito, né? E aí também, Vitor, sinta-se à vontade, que acho que os alunos gostam também disso, eu também gosto, né? De ouvir vozes diferentes dos seus personagens em algum momento aí, se você quiser falar. Claro. Tá? Então, para começar a nossa conversa, eu queria que você falasse de como que foi a sua história na dublagem, se a dublagem te encontrou, se você encontrou a dublagem, como que foi aí essa sua introdução na dublagem. Gente, foi meio que a junção. Ela me encontrou e eu acabei encontrando ela depois, porque quando ela me encontrou não estava muito afim. Bizarro. Eu cresci em São Mateus, que é periferia da Zona Leste de São Paulo. Eu e meu irmão mais velho. Meu irmão, quando eu tinha cerca de 8, 9 anos, ele fazia curso de teatro gratuito em Santo André, no ABC. E desde pequeno a gente sempre gostou muito de anime, de desenho japonês, da cultura japonesa. A gente assistia, acompanhava muitos desenhos, muitos animes.
E em 2007 a gente decidiu ir num primeiro evento, que era o Anime Friends, e naquela época ainda existia o Oscar da dublagem. Então eles convidavam todos os dubladores, tinha votação para o pessoal votar para o melhor protagonista de anime, melhor coadjuvante, melhor personagem, dublador revelação. E em 2007, quando a gente foi pela primeira vez, tinha um estúdio de dublagem que estava sorteando um curso de dublagem para alguém que tivesse interesse para conhecer o mundo da dublagem. O meu irmão ganhou esse curso. E o meu irmão ia se formar em teatro naquele ano, como ator. Então, assim que ele se formou como ator, ele tinha terminado o curso de dublagem junto. E aí ele chegou em casa, conversou com minha mãe e com meu pai, porque, né, ser ator, ainda mais vindo da Zona Leste, onde nossos familiares, a grande maioria, não tinha nenhuma formação acadêmica, meu pai nem tinha feito ensino médio completo. Viver de arte é algo muito complicado. Para alguém que não tem nem conhecimento do que é isso, era algo impensável. Era, sei lá, meu filho vai passar fome, vai morar na sarjeta. E meu irmão começou a visitar estúdios, né? No fim do curso, deram uma lista de nome de estúdios para ele. Ele buscou o endereço, batia na porta do estúdio, alguns deixavam ele entrar para assistir, outros não. E dessa forma ele começou a ter pequenas escalas de trabalho fazendo vozerio. O que é o vozerio? Na dublagem, a gente tem normalmente, dentro de uma cafeteria, tem os dois protagonistas conversando e tem as vozes de fundo. Todas as vozes de fundo são vozerio. Então eles juntam 4, 5 dubladores na cabine, eles conversam entre si e fazem essa ambiência de fundo para que não fique um som vazio. E eu comecei a acompanhar o meu irmão para assistir. Nessa época, eu acho que eu tinha 10, 11 anos, eu achava legal assistir, né? Não estava fazendo nada depois da escola. Ia junto com ele para ver ele gravar. Um belo dia, faltou um dublador que tinha a minha idade para gravar um filme. Era 8 da noite, meu irmão era o penúltimo dublador para gravar. O menino tinha ficado doente e eles precisavam entregar o filme no dia seguinte. Eles viraram pro meu irmão e falaram assim: seu irmão dubla? Meu irmão virou para mim, olhou para minha cara e falou: dubla sim, claro que dubla. E aí me jogaram dentro da cabine, eu tive 2 horas de escala, nem lembro que filme que era, até porque eu espero nunca descobrir, porque provavelmente ficou horrível, eu não tinha formação nenhuma, né, eu caí de gaiato, e acabei gostando de fazer, mas não tinha nenhuma experiência. Aí eu pensei, bom, vou buscar estudar teatro, vou buscar estudar outras coisas também, e aí mais pra frente, quem sabe. Comecei a procurar teste de papel em peça de teatro na internet, fui me inscrevendo em todos os que eu podia, fiz vários testes, acabei passando em um teste para uma peça que era Macbeth, que foi apresentada no Teatro Brigadeiro em 2014. Fiz teatro na minha escola, e conforme eu fui fazendo essas peças, para quem não sabe, para se formar como ator, a gente tem 2 opções. A primeira é você fazer um curso técnico ou uma faculdade que te qualifique como ator, e aí você vai no SATED, tira o seu documento de ator, assim como o médico tem o CRM, e aí você pode atuar. Para crianças é um pouco diferente. Se você começa a trabalhar desde muito novo, quando você completa entre 16 e 18 anos, você pode levar uma pasta com um portfólio de todos os seus trabalhos, isso comprova a sua experiência e que você já é apto a trabalhar, e aí você consegue tirar o seu registro. O meu foi tirado dessa forma. Então, eu comecei a estudar teatro depois que eu já estava no ofício de ator e de ator em dublagem. Então, eu comecei a gravar mesmo, né, que eu defini para mim, que eu falei, eu quero dublar, eu gostei disso, me apaixonei, acho importante com 16 anos. E foi bem difícil naquela época, porque ter um parente na dublagem é muito bom, de certa forma, porque é uma porta aberta para você, mas na época em específico que eu estava tentando me inserir no mercado, o meu irmão estava saindo do mercado e indo morar fora. E aí ele estava indo trabalhar com dublagem fora de São Paulo, do eixo Rio-São Paulo, e isso era mal visto por muitos profissionais. Então, muitos profissionais da dublagem não me chamavam ou deixavam de me chamar ou de me dar oportunidade, porque eu era o irmão do Bruno Mello e eu poderia futuramente ir com ele para os Estados Unidos e fazer algo que fosse causar um dumping no mercado de São Paulo ou do Rio de Janeiro, que são os 2 polos maiores de dublagem no Brasil. E aí foi uma época bem turbulenta,
foi quando a Flora começou a estender a mão para mim. Ela falou: eu acho que você tem potencial, eu acho que você pode crescer, acho que você passa por muita coisa que você não deveria passar porque as pessoas deixaram de gostar do seu irmão. E aí as coisas foram acontecendo de pouquinho em pouquinho. Tive pequenas escalas de vozerio, de ponta, fiz muita coisa pequena, muito reality show. E aí foi acontecendo. Acho que com 18 eu fiz o teste para o meu primeiro protagonista, que foi o Sam, que foi o que abriu portas para mim na dublagem no geral, e que foi um trabalho que eu me orgulho muito até hoje, tanto pelo meu crescimento profissional, mas principalmente por ser um personagem que tem síndrome de Asperger e por eu ter aprendido a ser um ser humano melhor dentro do estúdio enquanto eu gravava. O início, no geral, foi esse. Ótimo, a gente volta para o Sam daqui a pouco. Aí eu pensei em uma pauta que acho que é muito parecido essa dicotomia que eu vou falar com tradução também, com o ofício de tradução e com a arte de ser tradutor. Para você, né, qual que é aí o conceito de dublagem? Há uma arte, há uma técnica, é uma coisa ou outra, as duas misturadas? É muita ralação, muita inspiração, é muito suor ou muita paixão? Então, eu queria que você falasse sobre essas duas áreas aí, essas duas frentes para fazer dublagem, arte e técnica. Olha, eu acho que é uma junção das duas coisas e um trabalho de dublagem bem realizado. Ele tem um diretor que consegue equilibrar a arte e a técnica. Por quê? Enquanto dubladores, a nossa função é pegar a emoção do ator que já fez aquele trabalho e colocar ela no nosso idioma da forma mais verdadeira, mais sucinta e mais condizente com a nossa realidade possível. A gente tem um trabalho de arte que é ser empático, conseguir pegar aquela emoção para não ficar algo duro, para a gente conseguir passar alguma coisa para o nosso idioma, mas ao mesmo tempo é algo muito técnico também, porque a gente tem que pensar em como a boca vai bater, se a pessoa terminou a palavra falando em o, eu não posso falar você, porque vai ficar estranho na tela, eu tenho que pausar em todos os momentos certos que ele pausou, às vezes a divisão de inglês, onde eles param, não é a mesma que no português. Em inglês, por exemplo, eles têm um vício de fala que eles costumam falar you know, you know, you know, e a gente não fala sabe durante as nossas frases, então se eu colocar sabe, não sei o que, fica estranho, para quem está assistindo não faz tanto sentido. Então, eu acho que tem um equilíbrio de arte, sim, mas eu acho que em vários momentos é muito mais técnico, porque enquanto ator dentro do estúdio, em dublagem, a gente não cria nada. A gente reproduz a emoção que já foi passada no nosso idioma. Ô Vitor, e daí uma super curiosidade, assim, tem algum papel que você lembra que foi muita técnica que você teve que desenvolver? Ou se cada vez que você vai para o estúdio é uma surpresa e aí você tem que fazer essa mescla de arte, técnica, né? Eu acho que cada vez que a gente vai para o estúdio é uma surpresa. Muitas pessoas não sabem, mas na dublagem a gente não recebe roteiro de nada que a gente vai fazer. Eles marcam a escala pra gente. Então, por exemplo, o estúdio marcou que precisa de 2 horas para mim na quinta-feira. Eu não sei o que eu vou fazer, eu não sei o nome do meu personagem, eu não sei a série, eu não sei o ambiente, eu não sei de nada. Eu chego na escala, o diretor fala: olha, você vai fazer o personagem tal, o nome dele é tal, ele é relevante nesse pedaço da série ou do filme, nesse contexto. Vamos passar a primeira vez para você ver. E aí eu acabo descobrindo como é o personagem naquele primeiro momento. E uma outra coisa que eu acho que é muito importante salientar eu não vejo o filme inteiro. Então, se o meu personagem aparece só no começo, eu só vejo o começo do filme, eu não sei o que acontece depois. Eu só vejo as cenas que ele aparece. Então, se tem buracos de cena que ele não aparece e aconteceu alguma outra coisa, se o diretor não achar que é relevante e não me passar, eu não vou saber o que aconteceu. Eu vejo literalmente o que eu vou gravar e só. Entendi. Então, nisso, acho que o tradutor até tem mais benefícios, porque a gente recebe o filme inteiro, o episódio inteiro, você não, né? Exatamente. A gente não tem noção se é uma série de época, se é uma série futurista, se é uma série que está passando agora, se tem algum tema específico. Se eu pegar um diretor que, por exemplo, não prestou atenção em alguma característica do meu personagem quando assistiu,
e ele não me falar determinada coisa que é relevante para mim, eu não vou colocar no meu trabalho, porque eu não sei que eu tenho que colocar. Então, é muito, muito, muito complexo, porque da mesma maneira que a tradução, por mais que seja um trabalho artístico, a dublagem é uma linha de produção. São 1000 profissionais entre São Paulo e Rio de Janeiro que gravam todas as produções que vêm de todos os países. É esquema de indústria, é produção rápida, em massa. O ator estudou 6 meses para fazer um filme e eu vou gravar um filme inteiro em 4 horas. Então é muito, muito, muito complicado. A Leila perguntou aqui, ó, quais são as orientações dadas pelo diretor de dublagem normalmente? Olha, normalmente, se você vai fazer um protagonista, ele provavelmente vai te explicar boa parte do filme, o contexto geral, né, as características mais fortes do seu personagem, se ele é um personagem que fez algo de muito ruim para estar como antagonista ou coisas do tipo, mas no geral ele vai só te ambientar no sentido de, olha, essa série é de época, então a gente tem um linguajar mais rebuscado, a gente não vai falar com tanta coloquialidade. Seu personagem tem 40 anéis. Para quem não sabe, anel, cada anel são 20 segundos de vídeo. Nesses 20 segundos, o meu personagem pode falar oi, ou ele pode falar um texto imenso nos 20 segundos inteiro. Então, o meu personagem aparece em 40 anéis, o que é relativamente pouco para um longa-metragem, por exemplo, que tem 240, 300 anéis. E ele vai me passar as informações básicas do meu personagem. Olha, seu personagem é amigo da protagonista, ele ajuda ela nisso, nisso e nisso, você vai ter um ponto alto na história quando ela é traída pelo namorado, e vamos passar. A partir daí, as informações que eu vou tirar do personagem, o jeito que ele fala, se ele tem uma dicção diferente, se ele tem a língua presa, se ele tem alguma coisa, são coisas que o dublador tem que observar e aplicar durante as escalas. Se o diretor achar que não condiz, ele vai te falar, olha, acho que você pode fazer mais assim, mais desse jeito. Se ele achar que condiz, ele vai te deixar mais livre. Aí tem mais uma pergunta aqui do Lucas. Como funcionam os contratos em relação a sigilo? Tem contrato mesmo ou é um acordo implícito? Tem um contrato mesmo. Toda vez que a gente vai gravar, a primeira coisa que a gente faz quando chega no estúdio, em algumas ocasiões não acontece, mas na maioria das vezes, assim que a gente chega na recepção, vai ter um contrato de confidencialidade, um contrato de cessão de direitos, vai me explicar a porcentagem de direitos que eu vou receber daquela obra, e aí eu vou ler e assinar aquele contrato. Na maioria das vezes, a gente acaba não lendo porque são muitos contratos e porque todos eles normalmente são muito semelhantes um ao outro. Então, a gente tem um acordo de dublagem que já define a porcentagem de cessão de direitos, o tempo que é cedido. Então, na maioria das vezes, a gente chega, lê por cima, vê se está tudo certo, porque a gente já tem isso meio que decorado, assina e vai para o estúdio gravar. Ah, legal. Acho que alguém levantou a mão, não foi, gente? Eu não vi aqui. Fui eu, tenho uma pergunta para fazer. Ok. Você falou que o dublador só recebe o trabalho, o script na hora lá, né? Pra fazer a dublagem. Você acha que isso é detrimental, assim, pro produto final? Tipo, você tem alguma dificuldade, e você acha que alguns outros dubladores têm dificuldade em incorporar o personagem quando ele só, tipo, recebe o personagem, tipo, na hora e tem que, tipo, fazer o negócio meio que na hora? Olha, eu acredito que, obviamente, é algo que deixa o trabalho defasado, né? A gente não tem como estudar o personagem e isso faz total diferença, mas a gente tem que levar algumas coisas em consideração também, né? O ator que chega para dublar da primeira vez, ele não está acostumado com esse tipo de ambiente. Então é muito difícil. Depois que você se acostuma, fica mais prático, por quê? O ator que estuda 6 meses para fazer um filme ou uma série, ele estuda o personagem e ele cria ele do zero. Eu não estudei o texto, mas eu tenho N referências que o ator que criou não tem. Então eu tenho a forma que o ator está falando, eu tenho a cena, eu tenho todas as expressões dele na tela me dizendo o que ele fez, como ele fez. Então uma coisa que eu sempre tento levar em consideração é, se o personagem está enrugando a sobrancelha para falar, eu vou tentar enrugar minha sobrancelha para falar, porque isso vai trazer uma outra forma de fala para o meu corpo.
é um instrumento, é um aparelho vocal. Então, tudo que eu fizer com o meu rosto ou com o meu corpo, que seja próximo, ou que traga algo semelhante ao que o ator fez na cena, vai deixar o meu trabalho mais verdadeiro e mais condizente com o que está na tela. Se o ator estiver chorando, se ele estiver rindo, se ele estiver fazendo alguma coisa, e eu estiver falando desse jeito, a pessoa que assistir vai achar estranho, porque a minha voz não vai bater com o que está no rosto do personagem. Ah, perfeito. Sim, entendi. Valeu. Nada. Cadê? A Samara perguntou uma coisa que eu acho que você acabou de responder, que ela perguntou, né, se um personagem tá chorando, se você chora para dublar, é mais ou menos isso que você falou, né? E acaba sendo meio que um estudo também. A gente vai entendendo coisas no nosso aparelho vocal ou no nosso corpo que são específicas nossas. Então, por exemplo, quando as pessoas estão chorando, normalmente a voz dela falha, sai com mais ar, sai mais soprosa. Então, evidentemente que vendo a cena, provavelmente eu vou me emocionar. Talvez eu não chore da mesma forma que o ator chorou em cena, mas eu vou me emocionar de alguma forma. Isso vai trazer alguma coisa que, se eu não estivesse vendo a cena, eu não teria como aplicar, eu não teria de onde tirar essa emoção para colocar. Mas existem técnicas e existem coisas que a gente vai aprendendo com o tempo. Então, por exemplo, se o meu personagem está chorando, eu sei que se eu colocar a voz mais aqui, falhando, com um pouco de tremedeira e mais ar, isso traz essa emoção para a voz. Se ele estiver rindo ou se ele estiver feliz, eu vou falar com um sorriso na boca, porque vai trazer uma outra essência pro que eu tô falando. Então, tudo isso você vai entendendo e você vai entendendo a sua voz no microfone, que é uma coisa muito diferente da sua voz no palco, por exemplo. Ótimo. Aí, eu vou para uma outra pauta e a Rai, acho que é a Rai, né, perguntou sobre a questão da pandemia, que daqui a pouquinho o Vitor vai falar. É um dos temas. O Vitor, eu queria que você falasse um pouquinho sobre a dublagem como uma modalidade ou um recurso para a inclusão e para a acessibilidade, porque assim, é uma coisa que eu trabalho muito quando eu apresento para os alunos em aula, a dublagem, assim como a legendagem, e aí eu queria a sua visão, né, desse universo tornar acessível para tantas pessoas, né, um produto audiovisual. Cara, eu acho que no país que a gente vive, onde o acesso à educação, principalmente a uma segunda ou terceira língua, é algo muito difícil e muito comum somente para quem tem classe média alta ou para quem é realmente muito rico, que é uma porcentagem muito pequena da população, a dublagem faz a total diferença. Porque independente de você ser adolescente, de você ser criança, de você ser adulto, a maioria das pessoas não tem um segundo idioma, ou não é fluente num segundo idioma. E uma das coisas que eu sempre penso quando a gente está gravando é que, salvo pessoas que têm deficiência e precisam de audiodescrição ou coisas do gênero, o filme ele foi pensado para ser assistido. Ele não foi pensado para ser lido. Porque se você lê a legenda, você perde informações visuais que a pessoa que produziu o filme colocou para que você visse. Então, por mais que você consiga ler e entender o filme ao mesmo tempo, você vai perder referências visuais porque sua atenção vai estar focada na leitura. Então, isso em si já é algo que reduz a quantidade de informações que você vai absorver de qualquer obra. A obra ela foi pensada para ser assistida, não para ser lida. Então, quando a gente pensa em dublagem e adaptação, ela tenta justamente trazer a maior quantidade de informações para que o espectador ele não precise ler, para que ele consiga assistir. Para além disso, nós temos um alto índice de pessoas analfabetas, de semi-analfabetas, de analfabetos funcionais, pessoas com algum tipo de deficiência, idosos que não conseguem acompanhar a leitura, pessoas mais velhas que não acompanham a leitura, crianças que não vão conseguir ler e assistir ao mesmo tempo. Então, a dublagem, ela traz muita inclusão para muita gente no Brasil. Talvez em países de primeiro mundo, onde a educação seja de fácil acesso, ela não seja tão relevante, mas no país que a gente vive, ela é muito, muito, muito necessária. Necessária. Ótimo. Eu acho que a gente sempre tem enfatizado isso e também enfatizado que, assim como você colocou, né, outras pessoas com outros tipos ou de deficiência ou de dificuldade mesmo, como os idosos, né, que consumiam às vezes legendagem, preferem ao longo aí da sua terceira idade, né, usar a dublagem. Eu já falei isso para os alunos, né, eu tenho percebido isso com a minha mãe, que ela já tem
82, e assistia muito filme legendado, e agora, se eu coloco algum com legenda, ela não acompanha. Então, passaremos por isso, nós, né, futuros idosos. Então, a gente tem que pensar no outro, né. Acho que tem uma pergunta aqui. Eu pulei alguma pergunta, Vitória? Ai, fala pra gente, então. Eu leio. A Letícia Ferreira dos Santos perguntou: já aconteceu de você sentir que o diálogo está um pouco distante da linguagem natural? E se sim, sentiu a liberdade de sugerir mudanças? Já. Uma coisa que acontece muito, principalmente quando a gente vai gravar filme de comédia, o trocadilho dos americanos nunca vai funcionar no português. Nunca. Então, nesse momento, é o momento que o diretor olha para a cara do dublador, o dublador olha para a cara do diretor e a gente pensa, e agora, o que a gente faz? Porque é um filme de comédia, ele é baseado em fazer as pessoas rirem. Se eu fizer um trocadilho que não funciona no nosso idioma, que as pessoas não vão entender, não tem nem sentido as pessoas assistirem aquilo, a gente dublar. Então, nesses momentos, se faz necessário que a gente adapte o texto de uma outra forma. Salvo isso, a gente adapta o texto a todo momento. Com o tempo vai virando uma coisa orgânica, porque além de ser algo que o texto talvez não funcione tanto no nosso idioma, tem a questão de o texto talvez não funcionar tanto na minha boca. Então eu, como ator, posso falar o texto que vai dar uma determinada informação de uma forma que o Bruno Camargo, que é meu colega de dublagem, tem um timbre de voz semelhante ao meu, falaria de uma outra forma. E na boca dele, a forma que ele fala vai trazer mais verdade, e na forma que eu falo vai funcionar para mim. Então, constantemente, a gente faz alterações no texto, porque pensando no trabalho de ator e no processo artístico, existem palavras que eu normalmente, enquanto pessoa, não uso, e que se eu colocar na minha boca vai soar um pouco estranho para mim. E talvez eu não consiga passar a mesma emoção com ela, porque eu vou pensar em como eu vou dizer ela, e não no sentido do que eu estou dizendo em si. Então, a adaptação do texto ela é estritamente necessária, e principalmente em séries e filmes de comédia, em animes, onde normalmente tem muita boca sobrando ou muita boca faltando para a gente colocar, a gente acrescenta texto, corta texto. O texto, na verdade, ele é basicamente um rascunho. A gente tem as informações que a gente não pode tirar, porque se a gente tirar vão alterar o sentido da história, mas tirando a linha principal e as informações que não podem ser perdidas, a gente sempre altera o texto, a todo momento. Acho que tem mais pergunta, né, Vitória? Você lê pra gente? Ela tá cuidando da voz. Falando nisso, a próxima pergunta é exatamente sobre isso. A Juliana Polato perguntou: como funcionam os cuidados com a voz? Você possui um fonoaudiólogo ou coach vocal te acompanhando? Olha, eu tenho 22 anos, eu dublo desde os meus 16. Eu iniciei um tratamento com uma fono no ano passado, no fim do ano passado, e agora eu tenho acompanhamento. Então, o que acontece? Na rotina do dublador, assim como qualquer pessoa que trabalhe com arte, principalmente no começo, é muito incerto, porque eu recebo como humorista, eu sou um prestador de serviços. Então, se eu tenho um mês que eu não trabalho muito, eu não vou ter dinheiro suficiente para pagar um tratamento. Então, é uma estabilidade que você vai adquirindo com o tempo, conforme você vai se estabilizando no mercado, isso te dá a oportunidade de estudar mais, de cuidar da sua voz, e no geral é uma coisa muito recente também. Se você olhar para os grandes nomes da dublagem, que tem seus 60, 70 anos de idade, 50 anos de carreira, a grande maioria deles não tem um fonoaudiólogo, não tem um otorrino, porque não era do conhecimento deles de que isso era necessário. Então, hoje, com o acesso à informação que eu tenho, que é muito maior do que essas pessoas tinham, eu entendo que com a carga horária que eu uso da minha voz, e que é estritamente instável, porque tem dias que eu vou falar 10 horas, e tem dias que eu vou falar 2, e tem dias que eu vou falar 5, e isso chega a ser até pior do que se eu falasse 6 horas todos os dias, porque o meu instrumento vocal, ele aquece e desaquece muito rápido, isso é muito ruim. Então, eu busquei o acompanhamento com uma fono específica que trabalha com dubladores, com atores de voz, com cantores, que foi bem salgado, não vou mentir, foi um valor bem salgado. Eu fiz um tratamento e hoje eu passo com ela a cada 3 meses para avaliar a minha voz, ver se eu tenho algum tipo de fenda, algum tipo de calo, alguma coisa que eu precise
me atentar, e eu entendi como colocar minha voz numa região mais confortável e menos agressiva. Porque se eu uso ela de uma maneira mais saudável no meu dia a dia, quando eu precisar gritar durante a minha escala, o que vai desgastar a minha garganta, eu tivesse cuidado durante o dia a dia, tiver uma rotina de cuidado com minha voz, o prejuízo vai ser muito menor. Eu vou conseguir cuidar dela para que isso não seja um prejuízo permanente. Ela vai ficar cansada, mas no dia seguinte ela já vai estar disposta para mais um dia de trabalho. Vai lá, Vitória, acho que tem... Agora tá bombando de pergunta aqui. Sim, temos várias. Então tá, a próxima eu vou ler a do Carlos antes da do Lucas, porque volta no assunto que a gente estava conversando antes, que foi: vocês têm algum limite já pré-estabelecido do quanto vocês podem mudar do texto original, ou depende muito dos casos? Normalmente depende de duas coisas. Primeiro, o cliente, que é o dono da obra, ele define como tudo vai ser. Então, se ele falar para mim que eu não vou alterar nada do texto, independente de eu achar que isso vai ficar ruim, eu não vou alterar porque ele é o dono do produto, eu sou um prestador de serviço, ele me contratou e eu vou fazer o serviço da maneira que ele quer. Enfim, o que é muito ruim para os dubladores porque as pessoas vão ver o trabalho de dublagem no final, eles não vão pensar que é a Netflix, ou que é a Discovery, ou que é a HBO, que determinou que fosse dessa forma. E uma outra coisa também é o diretor. Então, como eu falei, os dubladores, que são de muitos anos atrás, têm uma bagagem de informações muito menor do que a gente que é um pouco mais novo. Então, às vezes, os próprios dubladores não têm um segundo idioma. Então, quando eles veem um texto que já vem traduzido e o dublador cogita alterar esse texto, ele pensa, não vou mudar, porque eu não sei o que está mudando, eu não sei o idioma original, eu não posso mudar isso porque eu não sei se eu vou estar fazendo confusão com o texto. Então, depende primeiro do cliente e segundo da pessoa que está dirigindo o projeto. Beleza. A próxima, então, a do Lucas Vida. Você já teve algum estresse com algum hater de dublagem? O que você acha sobre o argumento de que não dá para analisar a atuação com filmes dublados? Cara, eu já me estressei muito no começo, mas agora o máximo que eu faço é tipo assim, tá bom, querido, tá bom. Porque a gente vive num momento que a gente discute tanto com as pessoas e tem tanta briga política e tantas coisas, e eu já vivo isso cotidianamente dentro da dublagem, com posições que eu tomo, enfim, na minha vida no geral, que eu decidi que não vale a pena me indispor com esse tipo de pessoa. Eu tenho minhas opiniões, sim, de que a gente perde muita coisa no conteúdo artístico durante o processo de dublagem, porque existe o equilíbrio com a técnica e com a produção, e quando a gente pensa em produzir, a gente pensa em quantidade, não em qualidade. Se você pensar na moda hoje em dia, se você pensar na Zara, na Forever 21, se você pensar em qualquer loja de roupa em massa, eles vendem fast fashion. São roupas de moda que você usa, tem uma durabilidade muito escassa e eles produzem em grande quantidade. A dublagem é o fast fashion da arte, gente. É você produzir em grande quantidade. A gente se preocupa com a qualidade, mas na medida do possível. O importante é a produção, porque tem N produções chegando e a gente tem que entregar. É prazo, 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 prazo. Ótimo. Aí acho que tem mais, né, o Vitória? Sim, professora, tem mais algumas. Vamos lá. Tá. Eu vou ler a próxima, então. Peraí, o meu computador deu uma travadinha. A Giovana Mamed perguntou. Não, mentira. O Giovanni Mamed perguntou. Vitor, você poderia falar um pouco sobre a diversidade no mercado da dublagem? Principalmente agora, onde as produções estão cada vez mais preocupadas com a representatividade por parte das minorias em elencos de filmes, séries, etc. Eu só vou fazer a interrupção aqui, mas a gente já fala sobre isso então, Vitor. O Giovanni é ótimo, porque foi a última pauta aqui que eu tinha colocado, o Vitor já começou até a falar um pouquinho, mas a gente já resolve aí com a sua dúvida uma pauta que eu coloquei para o Vitor, que é exatamente esse papel do dublador como um ativista, e um ativista na questão de gêneros, um ativista na questão antirracismo, e eu acho que é um ativista político também, né? Então, acho que essa pergunta do Giovanni é ótima, e até te pergunto e te provoco também, há algum papel que você recusou ou recusaria porque você não aceita aquele discurso presente na fala do ator,
seja um discurso homofóbico, transfóbico, racista. Me deu até um arrepio aqui, mas isso eu vou falar por cima. Então, vai lá. Como a gente nunca sabe o que a gente vai produzir, eu não sei que tipo de discurso que eu vou ter no meu trabalho. Então, a partir do momento que eu já ocupei a rotina do estúdio, a hora do diretor, a hora do estúdio, para fazer um trabalho que eu nem sei do que se trata, se eu recusar, eu me coloco numa situação muito ruim profissionalmente de causar gastos e prejuízo para o estúdio, tanto em dinheiro quanto em prazo de entrega, porque aí o estúdio vai ter problema com o cliente. E talvez ele fale, olha, o problema foi o Vitor Mello que não quis fazer o ator X por conta do discurso do ator. Então, assim, o que eu penso sempre nesse sentido é um trabalho, independente de ser algo que eu não concorde, eu penso que é algo que é real, é algo que acontece, então ele precisa ser falado de alguma forma, e eu prefiro 1000 vezes que ele seja falado por alguém que, assim como eu, tem uma consciência maior e pense no que está falando, do que alguém que só vai chegar lá, falar, pegar seu dinheiro e ir embora. E aí, sobre a pergunta do Giovanni, né, essa questão se os estúdios hoje, o mercado de dublagem tem se preocupado com a diversidade. Aí acho que você tem exemplos para falar, né? Olha, eu acho que no mercado de dublagem especificamente ainda dos diretores são profissionais novos que dirigem há menos tempo e são pessoas mais jovens que se preocupam com isso. Eu já tive grandes problemas com vários dubladores e com vários diretores, enfim, já me queimei profissionalmente por coisas que eu falei em assembleias, porque eu simplesmente não concordo e acho que é um absurdo. E acho que o que eu penso com relação a isso, cara, é que, assim, o mercado de dublagem, assim como qualquer outro, é um mercado que tem preconceitos e ele foi criado na base do preconceito por homens héteros brancos. Se você pegar as produções audiovisuais, você vai ver que no elenco, no geral, a porcentagem de atores homens é maior do que o das mulheres, porque isso já está lá no audiovisual, então já vem de lá com problemas que não tem como a gente solucionar aqui. Eu acho que é muito importante a gente sempre pensar e discutir a respeito disso, porque é uma coisa que eu acho que os estúdios estão entendendo. Independente de o cliente buscar representatividade por pink money ou porque ele realmente acredita que isso é importante, ele vai buscar. Eu acredito friamente que provavelmente é pelo dinheiro mesmo, porque o empresário ele está pensando no dinheiro, no bolso e não nas pessoas. E é assim que funciona o capitalismo. Mas, independente de pensar no dinheiro, isso está sendo aplicado. Então, eu que sei que eles estão aplicando por dinheiro, vou pensar, bom, eu vou tentar aplicar isso de uma maneira que mude alguma coisa no contexto da realidade que eu vivo. Então, eu, enquanto pessoa, junto com alguns outros diretores e dubladores, batemos nessa tecla direto, falamos de representatividade racial, de representatividade de pessoas LGBTQs, de mulheres, porque isso é muito importante. E aí, entrando naquele discurso que eu já falei do trabalho de ator, eu, enquanto homossexual, vou ter muito mais propriedade para falar de alguém que pode ser expulso de casa, do meu medo de apanhar na rua porque eu andei de mão dada com meu namorado, do que com um cara branco hétero que nunca passou por isso. Ele talvez até consiga colocar essa emoção, mas ele nunca vai pensar na dimensão que isso tem na vida das pessoas. Então, ter esse tipo de representatividade para que as pessoas se vejam na TV, independente de qual representatividade que seja, é muito importante. E o que eu acho que tá tendo mais na tecla no geral, que eu acho que é assim, a prioridade agora, na dublagem é a questão racial, principalmente em São Paulo. Se vocês pegarem um elenco de dublagem, 90% dos dubladores ou mais é de gente branca. A gente tem um número de dubladores pretos muito, 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 muito escasso. Isso é muito triste, porque muitos dubladores levantam a bandeira de que a voz não tem cor. E eu concordo, de fato a voz não tem cor. Quando eu colocar minha voz num personagem, ninguém vai saber qual é a minha cor por trás do microfone. Mas enquanto a dublagem for majoritariamente de pessoas brancas, a voz tem cor, e ela é branca. Bem branca, né? Não é nem amarela, né? É branca, branca. É branca, gente, amarelos asiáticos na dublagem, em São Paulo eu consigo contar nos dedos, tem 10 pessoas no máximo. Exato. Ó, antes de ler as outras perguntas, eu vou só pedir para o Vitor falar um pouquinho, porque eu acho que até contempla algumas perguntas aí,
sobre a pandemia, né? Eu sei que mudou assim, todo tipo de trabalho que poderia ser adaptado, foi adaptado. O nosso trabalho como professor, estamos há 1 ano e possivelmente ficaremos mais aí um bom tempo em casa. Isso é sofrido para nós, sofrido para os alunos, né? E eu acho que vocês também, né? Eu sei que vocês sofreram essas adaptações, e eu queria que você falasse tanto do trabalho de vocês durante a pandemia, como dos projetos que vocês fizeram em prol de dubladores, né, que no começo da pandemia ficaram sem poder ganhar dinheiro, pagar suas contas. Então, se puder falar para a gente. Sim, primeira coisa que eu acho que é o que eu já falei, nos primeiros 2 meses a dublagem ela parou no Brasil. Nós somos prestadores de serviços. Durante 2 meses a gente não recebeu nada. Então, quem tinha economias, que eu sempre penso nisso, porque exatamente eu penso, eu sou um prestador de serviços e a qualquer momento eu posso ter uma baixa de trabalho, eu não passei por tantos problemas, mas muitas pessoas passaram. Muitas, por N dificuldades. E aí, junto com o fato de você não ter trabalho, a gente teve que, de um dia para o outro, organizar um home studio e comprar equipamentos que são muito caros para ter uma acústica e um áudio de qualidade para poder trabalhar de casa. Então, foi algo, assim, insano durante os primeiros meses. A gente tinha várias barreiras. A primeira barreira que vinha do cliente era justamente a questão de confidencialidade. Como que eu vou ter um trabalho confidencial, sendo que ele está indo para o computador de vários dubladores e tradutores e produtores, e para isso vazar é muito fácil. A outra preocupação nenhum dublador sabia como montar um home studio dentro de casa, como isolar a casa, às vezes não tinha espaço. Muitas coisas foram feitas no improviso, a gente comprou sugeriram um microfone que era o Blue Yeti, os dubladores compraram de bacia, se juntavam em 20, 30 para comprar com o distribuidor para pagar mais barato. Foi bem corrido, assim. Hoje, eu digo que a gente consegue já realizar um trabalho em home studio com uma qualidade muito próxima ao que a gente realizava presencialmente. Muito próxima mesmo. Fora isso, a gente tem os problemas básicos, né, de obra no prédio, o cachorro da vizinha que tá latindo, a briga do casal de cima, a obra que estão cortando a grama no meu prédio, vaza o barulho da máquina de cortar grama na minha gravação. Então, assim, aqui, por exemplo, eu tô no meu estúdio agora. Se vocês olharem atrás de mim, tem uma cortina acústica, justamente para barrar o barulho externo. Então, eu fecho a minha janela, desço essa cortina acústica, e na minha frente tem uma cabine audiométrica que eu equipei com microfone e TV para eu poder dublar lá de dentro. Então, eu fui muito privilegiado nesse sentido, porque por ter minhas economias, eu consegui fazer esse investimento e trabalhar mais rápido, consequentemente, né, porque eu fui uma das primeiras pessoas a ter o home studio pronto, com qualidade, então eu acabei herdando mais trabalhos do que muitas pessoas no começo da pandemia. Fora isso, a Flora, junto com o Gabriel Eblin, que são 2 dubladores, e uma renca de dubladores que se disponibilizaram a ajudar, inclusive eu, o Giovanni, inclusive, tá, gente, ele dubla, ele está dublando já há algum tempo, ele participou, ele ajudou no projeto. A gente criou o Projeto Alô. O que era isso? A gente, enquanto dublador, recebe no nosso Instagram, no nosso Facebook, inúmeros pedidos de pessoas para gravar áudio de personagem, para gravar a voz do personagem dando um feliz aniversário, pedindo o amado ou a amada em namoro, enfim, N coisas que vocês possam imaginar. E aí a primeira coisa que a gente pensou foi, poxa, e se a gente fizesse um projeto no Catarse, onde essas pessoas vão pagar 10, 15 reais, a gente junta esse dinheiro e ajuda os dubladores, o pessoal que trabalha na recepção dos estúdios, os faxineiros, os técnicos, toda essa galera que está sem trabalho, pelo menos tem um auxílio emergencial da dublagem. E foi exatamente o que a gente fez. Eu acho que, ao todo, a gente enviou mais de 5.000 áudios para várias pessoas, de vários personagens. Foi um projeto muito legal que eu penso até como, eu já falei com as pessoas que se envolveram, num futuro próximo, em pensar em realizar esse projeto anualmente, porque esse ano, o ano passado, foi a pandemia. Mas a gente passa por uma situação muito comum de dubladores que ficam mais velhos, não conseguem mais trabalhar, não tem um ofício, não tem uma aposentadoria, não tem uma forma de renda,
e eles ficam dependendo de vaquinha de pessoas que ainda estão no mercado para sobreviver. Então, foi uma das coisas que enfim, a gente vai pensar mais para frente, mas justamente em fazer esse projeto anualmente, criar um fundo para os artistas que dedicaram anos da sua vida na dublagem e que hoje passam por uma realidade muito ingrata, porque ser artista no Brasil é foda. Sim, por isso. Mas parabéns, viu, Vitor? Eu segui o projeto, achei super legal e, assim, que bom, né, que alcançou tanta gente. A gente montou home studio para ir para a galera mais velha, comprou cadeira de rodas para dubladora, distribuiu cesta básica a pencas para os profissionais da dublagem. E não só dubladores, é o que eu falei, dubladores, técnicos, recepcionistas, todo mundo, porque não só o dublador ficou sem trabalho, né? O mercado, no geral, ficou sem trabalho. Então, a gente fez kit higiene, fez um monte de coisa. Deu muito trabalho. Eram 5 pessoas enlouquecendo todos os dias? Eram, mas deu um alívio para o mercado e para muita gente, e é algo que a gente sente muito orgulho e fica muito feliz de ter realizado, de ter conseguido realizar, e com o apoio de tanta gente que ama a dublagem. Porque é isso, se não tivessem os fãs de dublagem, as pessoas que admiram o nosso trabalho, que iriam pagar de alguma forma para ajudar os profissionais, isso não teria acontecido. Ah, que legal. E hoje, assim, tem gente que voltou para o estúdio? Como que estão os estúdios? Você volta para o estúdio em algum momento ou você ficou todo esse tempo na sua casa? Olha, eu, no fim do ano passado, acho que por volta de outubro, eu comecei a ir presencialmente para os estúdios, com algumas condições que hoje eu posso me dar de privilégio. Eu moro na zona leste de São Paulo, a grande maioria dos estúdios fica entre Vila Madalena, Lapa, enfim, fica a 1h30 da minha casa. Então, condições que eu estabeleci. A gente tem os protocolos de segurança, né? Todo mundo de máscara, álcool gel, luz ultravioleta dentro da cabine, tem N questões que já são, né, de praxe em todos os estúdios. Mas o que eu faço? Eu, graças a Deus, sou privilegiado e posso evitar o transporte público. Então, eu viro para o estúdio e eu falo, olha, eu só aceito acima de 2 horas presencialmente porque eu vou e volto de Uber. Que eu não vou pegar o transporte público. Porque aí eu reduzo a chance de eu contrair o Covid, passar para os meus familiares, e de eu passar para outras pessoas. Porque, no fim das contas, é um estúdio fechado, onde 20 dubladores passam dentro dele durante o dia, e se eu contrair o Covid dentro do estúdio, pegar um metrô, eu vou contaminar todo mundo que estava no metrô comigo. E a galera do ônibus, enfim, todo mundo que passou por perto de mim. Então, todos os estúdios já sabem, eu dou preferência para o trabalho remoto, porque é uma coisa que eu já levantei em várias assembleias de dublagem. Nós, enquanto profissionais da voz, temos o privilégio de poder reduzir a curva de contágio, e eu acho que politicamente isso é uma obrigação nossa. Se a gente pode trabalhar de casa, por que não fazer? Existem clientes que exigem estúdios que não gostam, existem estúdios que não gostam. Infelizmente, em alguns momentos, a gente é obrigado a ceder, mas na medida do possível, eu evito trabalhar presencialmente. Eu sempre dou preferência para o remoto. E testagem os estúdios não têm feito, né? Eles fazem nos profissionais que trabalham dentro do estúdio. Então, por exemplo, tem um estúdio que eu vou presencialmente, porque eles só estão trabalhando presencialmente, eles só marcam comigo acima do limite de 2 horas que eu peço, e todos os profissionais do estúdio fazem testagem toda semana. Então, toda segunda-feira eles testam a menina da limpeza, a menina da recepção, todos os diretores, todos os técnicos, e é assim que funciona naquele estúdio. Mas entra na questão de que isso não é exigido para todos os estúdios. Então, tem estúdio que faz, tem estúdio que não faz. Eu prefiro ir nesse estúdio porque eu me sinto mais seguro. Lógico. Mas tem gente que vai em todos, tem gente que não trabalha remotamente, que só faz presencial. Gente, a sociedade, né, galera? Tem a esquerda, tem a direita e tem o centrão. É verdade. Agora eu passo para a Vitória, porque ela está acompanhando aí as perguntas, eu já me perdi. Eu anotei todas aqui. Então, vamos lá. Eu acho que a da Rai já foi meio respondida com essa questão da pandemia, então vou passar para a próxima. A Leila perguntou. Ele comentou dos trocadilhos, queria ouvir um pouco sobre a tradução dos referentes culturais. O que ele acha de textos mais naturalizados para o público-alvo? Eu acho isso extremamente importante. Entra no ponto de representatividade.
Por exemplo, uma coisa que eu me sinto extremamente desconfortável em gravar, e que normalmente eu gravo porque não tem elenco, são séries ou filmes que retratam a realidade de pessoas pretas nos Estados Unidos. Eles não têm elenco de gente preta aqui em São Paulo, e eles chamam pessoas que, enfim, são brancas e não têm conhecimento algum. Por mais que eu tenha vindo da periferia, a realidade que eu passei enquanto pessoa branca, tendo uma passabilidade muito maior, é completamente diferente do que essas pessoas passaram. Então eu me sinto extremamente desconfortável porque a sensação que eu tenho é que eu não consigo entregar o material da forma que ele deveria ser entregue. Então isso é algo que para mim é muito pobre culturalmente. E isso, no geral, eu acho que o que tem que ser pensado na dublagem, já que a gente não tem todo esse elenco relacionado a qualquer minoria, se eu não tenho uma pessoa trans para gravar um personagem trans, eu vou minimamente chamar uma pessoa que é LGBTQ ou alguém que é simpatizante. Porque essa pessoa vai ver com outros olhos esse trabalho. Se eu chamar uma pessoa que é abertamente homofóbica para fazer um personagem trans, o trabalho vai ficar uma bosta. A realidade é essa, vai ficar um lixo. E é o que vai acontecer com qualquer outro trabalho que seja representativo. A gente não vai conseguir entregar ele da maneira que tem que ser entregue. E o que eu penso a dublagem, ela é a reprodução. Então, se a obra original pensou num elenco de pessoas pretas, de pessoas trans, de pessoas LGBTQs, por que a dublagem não vai pensar? Elas estão ali por algum motivo, elas não foram colocadas por acaso. É meio que isso, eu acho. Perfeito. E a próxima, Vitória? Vamos lá. O Matheus tinha perguntado assim, quando ocorrem aqueles vícios linguísticos que você citou, tipo you know, como você contorna isso na dublagem? Olha, eu tenho algumas táticas que eu uso que eu aprendi com outras pessoas. Então, por exemplo, you know, ao invés de eu falar sabe, eu falo tipo. Que é uma coisa que a gente usa normalmente. Tem a mesma quantidade de letras, a embocadura é um pouco diferente, mas a forma que ela funciona quando eu falo é muito semelhante e é uma expressão linguística que a gente usa aqui. Outra coisa que eu uso, que eu sempre penso no inglês eles têm o costume de falar this is... Deu uma travada, Vitor. Normalmente eles falam this is so cool. Uhum. Na tradução normalmente vem isso é muito legal, o que eu faço. Isso é tão legal. A gente usa o tão para dar essa dimensão de grande, de quantidade. Então, uso tão porque o tão é uma única sílaba e ele vai funcionar melhor dentro da boca de so do que muito. Se eu colocar muito, vai passar da boca, vai ficar estranho. Então, são coisas de técnica que você aprende com pessoas que já estão há mais tempo na dublagem, que você ouve de um diretor e você pensa, putz, preciso colocar isso no dia a dia do meu trabalho, porque o que isso vai facilitar na minha vida de quem está editando, de quem está fazendo tudo é absurdo. Então, são coisas que a gente vai aprendendo com o tempo, que a gente aprende no microfone, porque você vai vendo que falar muito não dá certo e que você tem que dar um jeito de fazer dar certo. Fala, Vitória. Tá. Aí o Lucas Camargo perguntou. A gente vê muitos dubladores terem técnicas específicas para fazer um certo personagem. Você também faz isso? Como que você faz para não confundir o tom ou a voz de um personagem com o outro? Gente, isso é muito enlouquecedor. Quando é personagem grande, é muito fácil você lembrar mais ou menos o que você gravou. O que eu costumo fazer normalmente, por exemplo, eu gravei a primeira temporada de Atypical. Quando chegar a segunda temporada e eles forem marcar a escala, eles vão falar, olha, voltou a segunda temporada de Atypical, precisamos de X horas. No dia que eu tô indo pro estúdio, eu abro o projeto no Netflix e eu ouço a minha voz para entender o tom que eu usei na primeira temporada. Porque a chance de eu fazer algo diferente, mesmo que só um pouco na hora que eu estiver gravando, é muito alta. Você imagina que dentro de um dia eu posso fazer um personagem protagonista em 6 horas corridas, ou eu posso fazer 8 personagens pequenos em 1 hora em cada estúdio, em cada produção, e no dia seguinte eu não vou lembrar a voz de todo mundo. Então, ou eu uso esse recurso, ou então eu peço pro diretor, nossa, eu não lembro como eu fiz a voz dele, você pode colocar o que eu fiz no episódio anterior? Aí ele volta uma fala para eu ouvir, eu falo, ok, eu fiz isso, tá bom. E aí a gente segue. Ótimo. É que você é novo, você lembra de tudo ainda. Não lembro, gente, eu julgava os outros dubladores, eu falava, nossa,
Como que não lembro? Um personagem tão grande. Aí hoje eu não lembro o que eu fiz ontem. Então eu entendi que é uma memória treinada para esquecer. A gente decora o texto da primeira fala, faz, esquece, vai para o próximo, faz, esquece. Ih, deu Rápido e esquecer em seguida. Ô, Vitor, mas só para a gente ouvir um pouquinho aí, faz uma diferença de dois personagens que você lembra, assim, sei lá, do Sam, do Valério, do Colin. O Sam, basicamente, ele tem a minha voz. A diferença é que eu sempre penso em falar um pouco mais duro com ele, porque ele sempre fala para, ele não fala pra. Então, a Júlia disse que eu deveria arranjar uma namorada para fazer sexo. Ela não disse a partir do sexo, eu que acrescentei. Ele é mais duro, porque ele tem Asperger, então ele fala corretamente. Se eu penso no Carlos de High School Musical, ele é um menino do colegial, abertamente homossexual, e ele é o diretor de coreografia da peça. Então, tudo que ele fala é num tom mandado, ele tem muito metal na voz, e ele fala 5, 6, 7, 8. Se eu penso no Valério, que é uma outra atmosfera de série, ele fala tudo muito baixo e com bastante ar. Então, ele fala num tom que ele tenta ser um pouco persuasivo. Ele tenta fazer com que a pessoa se convença de que o que ele está fazendo é muito legal. E aí tem as coisas de desenho que a gente acaba fazendo, que é sempre caricato. Então tem, por exemplo, um personagem que eu fiz de um anime, que era o Kimpika, que ele era tipo uma tartaruguinha, e ele falava tudo muito fino. Não, Gal! Travou. Ah, deu uma travada. Ótimo, adoramos. Qual que é a próxima, o Vitória? Ó, a Giovana perguntou assim: Vitor, você sente diferença na dublagem de acordo com o formato ou o gênero? Por exemplo, no caso de uma novela, por vezes, ser mais caricata? Sinto, porque, por exemplo, se a gente pensar numa novela mexicana, a forma de atuação deles é muito diferente do ator brasileiro. Eles têm algo que naturalmente é muito expansivo, e as pessoas que têm como idioma nativo espanhol, normalmente elas têm uma forma de vida que valoriza muito a dor. Você vai ver o nome das mulheres em espanhol, é Dolores, é Martírio, são coisas que valorizam a dor. Então, eles, no geral, eles são muito expansivos com uma coisa sofrida, e tão Paola Bracho e grande. E quando a gente vai colocar isso para o português, a chance de ficar horrível também é muito grande. Então, a gente tem que encontrar um equilíbrio entre ser expansível e condizente com o que está na tela, e não ser além do que o público brasileiro faz, porque normalmente o brasileiro ele não fala dessa forma. Eu comecei a gravar recentemente um dorama, que é uma novela coreana. E eles têm umas expressões e umas coisas que são muito caricatas, parece desenho em alguns momentos. Eles têm coisas que são tipo, oh, não, 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 não. Ah, não, não. Eles vão mudando o tom de voz. E eu fazer isso no português fica completamente estranho. Então eu tenho que achar um equilíbrio para que eu dê a oscilação, mas para que ela não seja tão grande quanto a deles, para que ela seja um pouco menor, para soar mais natural no ouvido do brasileiro. Legal. Você quer que eu leia ou você lê, Vitória? Lê aí. Acho que é do Gabriel, né? Uhum. Acho que dá pra juntar com a da Ju. O Gabriel perguntou assim: Vitor, você poderia comentar quais são alguns dos equipamentos, marca, modelo, que você utiliza no home studio? E aí a Juliana perguntou: será que teria a possibilidade de você mostrar pra gente o seu home studio? Deixa eu ver se eu consigo abrir o Google Meet no celular, que aí eu consigo mostrar, né? Só um minuto, Opa, gente. Estamos na torcida. Existem alguns equipamentos que eu comprei por indicação. O mais necessário, no geral, pra gente, quando tá dublando, é a acústica. Porque se eu tiver um microfone muito potente, mas tiver uma acústica ruim, ele vai captar todos os ruídos que tem na minha casa. Então eu comprei um microfone que é mediano, que não capta tanto esses ruídos, e comprei uma cabine acústica para isolar um pouco o meu som. Isso depende muito de onde você mora, de como é a sua casa, seu apartamento. Eu moro na Marginal Tietê. Então, naturalmente, preciso de um isolamento maior, porque tem carro e caminhão passando aqui o dia inteiro. Eu acho que eu vou conseguir abrir aqui o Google Meet. Peraí, deixa eu tirar o...
Agora consegui. Momento na casa do dublador. Invadindo a casa do dublador. Mas está sem o seu áudio. Agora sim. Agora sim. Ó, essa daqui basicamente é a parede do meu quarto, aqui dá pra janela. A minha cortina acústica, ela é a velcro. Que legal. Tudo você comprou separado? Comprei tudo separado. Tá. Aí aqui tem minha mesa de trabalho, né? Tem o teclado do meu namorado, que é músico, o computador dele, o meu computador. E aqui a gente tem a cabine. Ai, que legal. É uma cabine desmontável, ela tem 5 partes, né? Aliás, 6, as 4 laterais, a parte de baixo e o teto. Ela veio, mas aí ela veio em módulos. Ela veio branca, sim. Tá. Eu comprei mais espumas, isolei ela acusticamente com outras espumas, coloquei a minha TV, então eu ligo ela no computador pelo cabo HDMI, e aí eu sento na minha banqueta, de frente para o microfone, vejo o texto pelo celular e assisto pela TV enquanto eu gravo. Que máximo! E esse microfone, que é o que você falou, esse daqui é o Blue Yeti. Ele é um microfone mediano, muito streamer usa. Algumas pessoas que fazem trabalhos de podcast usa também, mas ele não é um microfone de estúdio. Tá. Microfone de estúdio mesmo. Eu paguei R$1.000 nesse microfone. O microfone de estúdio vai custar 15, 20 mil reais. Eu não tenho essa condição ainda, né? Futuramente, gente, quem sabe? Agora. E falar em futuro, você está se preparando para ser diretor de dublagem? Peraí. Porque eu gosto de saber. O celular, senão vai dar. Eu gosto de saber dos planos de vida de todo mundo, inclusive o seu. Eu acredito muito que a direção é uma coisa que acontece por acaso, de certa forma. O que eu penso sempre é entrar dentro do estúdio, pensando em realizar o trabalho da melhor maneira possível e pensando em como eu gostaria de assistir esse conteúdo. E a partir daí eu evoluo enquanto profissional conforme eu vou trabalhando. Eu sempre guardo minhas documentações de todos os trabalhos, porque para ser diretor você tem que ter uma carga horária específica de trabalhos realizados, tem alguns pré-requisitos e eu sempre deixo isso organizado, porque se algum dia surgir o convite, eu tô pronto. Mas não é uma meta que eu estipulei para mim, vou ser diretor de dublagem. Não, se acontecer de eu ser diretor, ótimo, vou fazer o trabalho da forma que eu sempre fiz enquanto dublador, enquanto ator, vou pensar na produção, vou ficar muito feliz porque eu vou conseguir aplicar coisas de representatividade que eu acho que muitos diretores não aplicam, mas não é uma meta que eu estipulei, pelo menos não por agora. Acho que pelo menos vai mais uns 3, 4 anos até eu me sentir pronto para dirigir alguma coisa. Beleza. Vai lá, Vitória. Tá bom. Muito obrigada por mostrar, foi muito legal. A gente tem curiosidade de saber como é. Eu tava aqui, nossa, como será? Mas no estúdio, gente, basicamente, no estúdio é basicamente a mesma coisa. A diferença é que dentro da cabine acústica é um pedaço de cômodo isolado que eu fico enquanto dublador, e na frente da cabine onde tem o vidro fica o diretor e o técnico com uma mesa com 2 MacBooks. É a mesma coisa. Legal. Aí a Rai perguntou quem faz os castings? Olha, isso depende muito. Então, por exemplo, a gente tem uma coisa que a gente chama de boneco, que às vezes é respeitado e às vezes não. Então, o que acontece? Normalmente, um ator, ele tem 2 dubladores padrão, um no Rio de Janeiro e um em São Paulo. Então, por exemplo, o Valério de Elite, que eu fiz, o Jorge Lopes, se vier algum outro trabalho desse ator para ser dublado em São Paulo, provavelmente o cliente já vai mandar ele pré-escalado para me chamarem para fazer esse ator, porque o público conhece ele com a minha voz. Se o diretor achar que minha voz não combina e que eu fui mal escalado para o personagem, ele vai entrar em contato com o cliente e vai falar, olha, eu gostaria de pedir teste para esse personagem, porque independente de ser o mesmo ator, o Vitor fez ele quando era mais novo, acho que agora já não é mais para ele.
a gente pode colocar o Vitor no teste, mais outras opções de vozes que eu acho que encaixam melhor. Então, normalmente, a escalação vem de bonecos, que são personagens já conhecidos pelo cliente, daí ele passa pro diretor, que assiste a obra e define quem vão ser essas pessoas que vão gravar ou que vão ser chamadas para o teste. Aí os testes são enviados para o cliente escolhe as vozes dos protagonistas, e aí, com base nisso, o diretor e a produção definem qual vai ser o restante do elenco. Legal, essa é uma dúvida que eu também tinha. E acho que até encaixa com o que a Sabrina perguntou, que foi, você se baseia nas vozes dos próprios atores para fazer a dublagem? Olha, de certa forma, eu desencanei de basear 100% na voz, porque nunca vai ser exatamente igual, a não ser que seja algo muito, muito, muito bem escalado e que eu tive a sorte de ser muito parecido. Por exemplo, o Carlos, que é o do High School Musical, se vocês assistirem o especial de Natal onde ele canta, a voz dele cantando é praticamente igual à minha voz no português, porque a voz dele é parecida com a minha. A voz dele é aguda, a voz dele tem muito metal, então a voz dele tem uma cor que é semelhante à minha. Agora, se vocês ouvirem o Valério, o Jorge Lopes, de Elite, no original, a voz dele é um pouco diferente da minha. Eu tento colocar o ar que ele põe na voz, eu tento colocar a soprosidade, eu tento falar mais para baixo, para ficar um pouco mais grave, mas sempre na medida do que o meu corpo alcança. Se me colocarem para gravar um personagem que tem a voz muito mais grossa que a minha, talvez a minha voz encaixe no rosto dele, mas não vai ser uma voz igual à voz do original. O que eu particularmente já acho que é um erro de escalação, porque a gente tem que sempre buscar uma voz próxima ou semelhante ao original. Acho que tem a do Lucas, né? Vitória. A do Lucas é a próxima. Ele perguntou, o que você acha sobre estúdios que chamam famosos, que não são atores nem dubladores, para dublar um filme? Como foi o caso do Luciano Huck dublando Enrolados. E agora com os boatos de que o Ratinho vai dublar o filme com Tom e Jerry. Olha, gente, o que eu acho disso é meio óbvio. Assim, a pessoa ser ator e não ser dublador, se ele é um famoso, eu não vejo problema algum, porque ele é ator, então ele é apto a exercer o ofício de dublagem, ele só não tem experiência. Talvez ele demore mais para gravar, talvez isso seja um prejuízo do estúdio, isso é com o cliente, não comigo. A forma que ele vai gastar para pagar o profissional é de acordo com ele. Agora, com relação a não ser ator, eu acho que é uma jogada de marketing, mas eu acho que empobrece muito o trabalho, porque a pessoa não é apta a realizar o trabalho. Óbvio que se a gente for pro extremo, né, é muito extremo, mas você não vai pegar uma pessoa que não é médica, que não tem CRM, e botar ela para fazer uma cirurgia. Qual a chance dele matar a pessoa durante a cirurgia? É muito alta. Então você colocar uma pessoa que não é ator para gravar, é a mesma coisa que você matar o projeto original, porque vai ficar horrível. Você não vai tirar a vida de alguém, mas o projeto com certeza vai com Deus. Tanto que o próprio Luciano Huck, todo mundo fala mal do trabalho dele até hoje, porque ele é um apresentador de TV, ele não é um ator. Então, isso para mim acaba sendo muito óbvio. E aí tem a questão de que os famosos, eles recebem mais do que os dubladores. Isso é fato. Porque eles recebem pela fama e pelo que eles agregam de público que vai assistir o filme. O que, se a gente parar para pensar, é injusto, mas não é injusto porque eles construíram uma carreira que dá essa vantagem para eles. A gente, enquanto dublador, não fez isso, e eu penso que, normalmente, o dublador, ele escolheu ser um dublador porque ele não quer aparecer na TV. Ou porque ele se apaixonou para dublagem, mas, enfim. Ele tem que entender que o que ele escolheu não é a imagem dele, e sim a voz dele. Então, se eu escolhi minha voz, eu não posso esperar que a minha imagem seja paga da mesma maneira que o Caio Castro. Verdade. E aí, acho que tem... A do Eric. Tá escrito assim. Agora, com grande demanda dessas grandes distribuidoras, Disney, por exemplo, a gente percebe que várias distribuidoras têm optado em ter a mesma pessoa tanto nos diálogos quanto nas canções, quando optam em dublar. Você acha interessante os dubladores explorarem fazer aulas de canto? Eu não acho interessante, eu acho necessário. Já começa aí. Isso é uma discussão que eu tive com muitos dubladores, porque tem muito dublador velho, amargurado, que fala que perde trabalho da Disney porque o cantor de musical foi lá
e roubou o papel dele. Não, o cantor de musical ele não roubou o seu papel. Ele gravou porque ele canta e você não. Se você recebeu 20 mil durante 15 anos da sua carreira e você não investiu em canto, você não pode esperar que eles vão chamar um profissional que precise cantar e vão pensar em chamar você, né, meu anjo? É o óbvio, né, gente? A questão de aprimoramento profissional. Se eu não melhoro enquanto profissional, existem pessoas que vão fazer um trabalho melhor que eu e elas vão trabalhar no meu lugar. É simples assim. Então, para mim isso é indiscutível. Para mim isso é questão de gente que quer fechar o mercado, que quer o trabalho todo para si e não entende das responsabilidades que tem que ter. Porque para mim é meio óbvio. Por exemplo, eu posso achar ruim que tem um cantor de musical que pegou um teste que eu fiz. Se eu cantar bem, tão bem quanto ele, e eu ficar chateado porque eu queria muito teste e não peguei. Agora, se eu não canto nada, gravar o teste, ficar parecendo uma gaivota gritando durante a música e achar que eu tenho que pegar o teste no lugar dele é, no mínimo, muita burrice. No mínimo. A Rai tinha perguntado também quais doramas você já dublou. E eu queria saber se tem algum ator, que nem você estava falando, que você já dublou mais de uma vez, assim, que em trabalhos diferentes. Cara, o dorama que eu fiz agora, que é o que eu tive um papel grande, eu ainda não posso falar por conta da confidencialidade. Então eu lamento. Mas eu já fiz participação em Love Alarm, já fiz uns personagens menores em Love Alarm da Netflix. Até acabei esquecendo da outra parte da pergunta, de um ator que eu já dublei mais de uma vez. Eu acho que o único ator que eu dublei mais de uma vez, que eu não vou nem lembrar o nome dele, é um menino da Nickelodeon, que eu gravei ele em um episódio de uma série, e aí toda vez que ele aparece em entrevistas ou em coisas do tipo, eles me chamam porque eu já apareci com a voz dele na Nick. Então existe uma coisa também de cliente. Então, por exemplo, se eu gravei um ator X na Disney, a Disney já vai mandar o projeto novo que ele participa com a minha voz. Agora, se for um projeto da Netflix, talvez a Netflix ache que não tem que ser minha voz e coloque outra pessoa. Então, é muito relativo também, e eu acho que isso também é uma questão muito egóica na dublagem, porque existem pessoas que acham que você tem que ser respeitado pelo boneco. Então, por exemplo, eu comecei a gravar o ator que faz o Sam, quando eu tinha 18 anos. Aí, no decorrer da minha vida, eu fumei durante 30 anos e minha voz foi pro saco. Só que o ator original, não. Aí lá, quando ele tem 50 anos e vai gravar de novo, eu quero fazer ele com minha voz de fumante, sendo que o ator original não tem uma voz de fumante. Não faz sentido. Vai ficar longe do original e não tem a questão de preservar a voz, porque durante 30 anos minha voz fumando cigarro não vai ser a mesma que era anos atrás. Então você vai ser trocado. Então, por isso que o cuidado com a voz, eu acho que é algo muito imprescindível, é o que vai manter você com os seus personagens e com os seus papéis. Se eu conseguir alcançar a voz de uma pessoa mais nova que eu com qualidade, eu vou ter um índice de personagens que eu vou poder gravar maior entre 12 e 25 anos. Agora, se eu fumar e minha voz só chegar até os 16, tudo que for mais novo eu não vou gravar, porque vai ficar ruim. Legal. O Fernando, ele perguntou assim, tem algum nome específico de profissional brasileiro que se inspira ou admira profundamente? Cara, tem muitos. É uma coisa que eu já até conversei com outras pessoas, que a grande maioria de profissionais que trabalham com dublagem que eu admiro são mulheres, tem muito poucos homens que eu admiro. Eu admiro muito o trabalho da Flora Paulita, acho um trabalho excepcional. Admiro muito o trabalho da Marisa Leal, que é uma dubladora do Rio de Janeiro, que fez a Pequena Sereia, fez a Ariel. Ela também é fenomenal, fora do comum. Tem a Carol Valença, que eu admiro muito. Tem a Bruna Mata, tem a Jussara Marques. Tem o Fábio Lucindo, que eu admiro muito o trabalho. O Robson Kumodi. Eu acho que são muitos profissionais, eu acho que eu não consigo nomear todos, porque eu não vou conseguir lembrar de todos. Mas o que eu posso dizer a respeito disso é que a nossa visão muda muito com relação à visão de fã, quando você não dubla, e quando você entra para o mercado.
Porque da mesma forma que existiam muitas pessoas que eu não admirava e que eu descobri como elas funcionam dentro de um estúdio e eu comecei a admirar por quão profissionais elas são, existem pessoas que eu admirava muito, 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 e que eu me decepcionei de uma forma de ver o trabalho que dá no estúdio, de ver quão egocêntrica a pessoa é, de ver que não respeita as pessoas, que entra no estúdio, dá bom dia pro diretor e pra faxineira do estúdio não. Então, assim... É. Isso. O Lucas Vida perguntou também: o que você acha desses destaques públicos que os dubladores têm recebido nos últimos tempos, eu acho? Você acha que escândalos tipo o do Maurício Seixas podem prejudicar a área? Eu acho que não pode prejudicar a área, né? Eu acho que pedófilo, homofóbico e racista, misógino tem que ser exposto mesmo, porque tem que pagar pelas atitudes que tem. Então, assim, eu acho ainda é pouco, tá? Existe muita coisa nesse mercado que é bem obscura e que espero que as pessoas consigam descobrir algum dia para que essas pessoas sejam punidas e sofram as consequências de seus atos. E o destaque ele pode ser tanto positivo quanto negativo. Uma coisa que eu entendi é que daqui para frente o profissional de ator em dublagem ele é cada vez mais público. Antes ninguém conhecia o profissional de dublagem porque não existia internet. Hoje você coloca quem dublou fulano de tal no filme tal e aparece o nome da pessoa, aparece o Instagram, aparece o Facebook, se duvidar você acha até o CPF, o endereço. Então, isso são coisas que os próprios clientes estão assistindo. Então, por exemplo, se eu gravo uma série da Disney, eu não vou postar no meu Instagram uma foto que tenha conteúdo sexual ou nudez, mesmo que ele não seja explícito. Porque as crianças que assistem o produto da Disney que eu gravo, em algum momento podem procurar o meu perfil, uma mãe vai ver, não vai gostar, vai escrever para a Disney e a Disney vai falar: opa, meu querido, você faz uma série para criança de 10 anos e posta foto pelado no seu Instagram? Ou a Netflix vai falar: ô, meu querido, você gravou uma série que fala sobre a vida de pessoas homossexuais no seu país e aí você xinga o fã de dublagem de viadinho? A exposição ela pode funcionar tanto para o bem quanto para o mal. E eu acho que o problema não é a exposição. A exposição ela simplesmente faz com que as pessoas arquem com as atitudes delas. E aí isso, para quem é uma pessoa escrota, é muito ruim. Mas para quem é uma pessoa bacana, é indiferente. Exato. Eu vou confessar que eu nem sei o que aconteceu com esse Márcio Seixas, mas é o que você falou, a pessoa tem que, se passou vergonha pelos seus preconceitos, exposição, sei lá o quê, ela pediu para isso, né? E é pouco, né? Exatamente, é pouco ainda. Acho pouco. Acho pouco. Eu acho execrável uma pessoa que é homofóbica encher o rabo de dinheiro gravando um personagem que conta sobre essa história quando ela é uma das pessoas que agride esse tipo de pessoa. Aí tem uma do Rodrigo, depois eu tenho outras. Vai lá, Vitória. Vamos lá. O Rodrigo perguntou se você já conheceu algum artista que você dublou. Olha, eu não conheci a artista que eu dublei, mas eu já falei com alguns por Instagram. Eu cheguei a falar com um ator que fez o Shane no Preço da Perfeição da Netflix e com alguns outros atores, e todos eles foram muito receptivos e todos eles me agradeceram por passar a história do personagem deles em outro idioma para que outras pessoas tivessem acesso. Então isso eu acho que não tem preço. Esse personagem específico que eu citei é um ator homossexual que fez, o personagem dele é homossexual, e eu mandei mensagem para ele justamente falando que eu estava feliz de ter conseguido representar algo que era importante, que era retratado dessa maneira na série, e ele ficou muito feliz justamente porque também estavam trabalhando representatividade em outros países. Porque isso foi pensado para o personagem, na história original, na série original. Então isso para mim é muito mágico, é muito mágico. Já tiveram dubladores que encontraram os seus atores originais, já teve o caso, acho que no programa do Danilo Gentili, que o ator do Wolverine se curvou para agradecer o dublador dele. Então,
é isso, né? Uma extensão do ator que fez o trabalho original, faz parte do trabalho deles. Se tiver uma dublagem mal feita de um trabalho deles, eles vão alcançar um público menor. Então, acho que eles têm consciência de que isso é importante para eles também. Que legal. E foi uma atitude sua de buscar o contato com o ator ou a equipe? Esse especificamente eu busquei, porque foi um personagem que foi algo muito pessoal para mim, mas já tiveram atores que, por exemplo, um fã marcou o ator original e me marcou, e aí ele viu quem era a voz dele em português e me mandou mensagem. Que legal. Então acaba acontecendo também, é bem legal, é bem legal. Acho que ter o seu trabalho reconhecido, independente de por quem seja, é muito, muito, muito recompensador. Pode ir lá, Vitória. Tá bom. A Rai perguntou se há chances de filmes de Bollywood serem dublados. Vários filmes de Bollywood estão sendo dublados, vários. Eu acho que é uma indústria que é pouco valorizada, de certa forma, no mercado no geral, porque o mercado é preconceituoso, e é isso. Mas existem muitos filmes que são de Bollywood que estão sendo dublados, principalmente por produtoras novas, por produtoras como a Netflix. A Netflix, ela faz obras originais em todos os países, justamente para trabalhar com essa diversidade cultural. Então, eu acho que daqui para frente, a chance de ter mais trabalhos de Bollywood ou de outros tipos de outros países que tenham produções audiovisual é muito grande. Agora, a Ana Laura, ela perguntou se você já dublou algum jogo de videogame e se você não dublou, se você tem interesse. Eu tenho muito interesse em gravar jogo no geral, porque eu jogo muitos jogos. E, inclusive, foi o que me fez me apaixonar muito pela dublagem. Porque no jogo, inclusive, que a gente faz não é dublagem, a gente chama de localização de games. Então, a gente só tem a guia de áudio do personagem, a gente não tem imagem, a gente não tem nada. E isso, para quem dubla, é muito legal, porque você tem muito mais dimensão de para onde você pode ir e fazer diferente. Eu não tenho um rosto para encaixar alguma coisa, eu posso encaixar a interpretação que eu quiser, desde que ela tenha o tamanho da wave que é necessária. Então, eu gravei 2 games na minha vida. Um foi um game pequeno, mas que foi muito importante para mim, que foi o Legends of Runeterra. É um jogo da Riot, eu não sei se vocês conhecem League of Legends. É um outro jogo da mesma produtora que funciona no mesmo universo. E eu fiz um personagem que é o maior fã do Draven, que é um personagem do jogo. E quando eu entrei no estúdio, a cliente virou para mim e falou assim: olha, você vai fazer Legends of Runeterra. Eu fiz assim: não, eu não acredito. Você flipou, né? Nossa, eu falei, eu não acredito. Aí ela falou: você vai fazer o maior fã do Draven. Eu não acredito. Eu não jogo com ele porque eu só jogo com personagem fadinha, mas eu amo esse jogo, eu jogo desde que eu tinha não sei quantos anos. Ela, então tá ótimo, que já foi meio caminho andado. Ela não precisou me explicar o personagem. O meu personagem, ele imitava o personagem original, e eu já sabia tudo porque eu jogava. Então, para ela, foi ainda melhor, porque poupou trabalho. E fora isso, gravei um outro jogo agora, que é uma continuação de um jogo que já teve, de PlayStation 4, mas gravei esse mês, também não posso falar o que é ainda. Acompanhe no seu Instagram, né? Acompanhe no Instagram, em algum momento aparece. Vai lá, Vitória. O Eric perguntou: o que você acha sobre dubladoras mulheres que dublam menino e até homens que dublam mulheres? Você acha que eles sofrem preconceito dos próprios diretores de dublagem? Muito. Eu sei porque, assim, óbvio que vocês não me conhecem pessoalmente, mas eu costumo ir gravar no estúdio de dublagem de cropped. Então, o diretor, quando me vê de cropped, ele jamais imagina que eu vou fazer um personagem hétero, um personagem que vende drogas, um personagem que é abusador de alguma menina. Ele jamais vai imaginar isso. E eu acho que meio que tá tudo bem, enquanto ele não me conhece, pensar dessa forma, porque todos nós julgamos as pessoas automaticamente quando vemos. Isso é algo natural, a gente precisa trabalhar para que entenda que o nosso julgamento ele é um julgamento primário, ele não pode definir a pessoa, mas ele acontece com todo mundo, faz parte
do ser humano e tá tudo bem. Mas a gente passa por problemas com relação a isso com pessoas que são abertamente preconceituosas. As pessoas que têm cabeça aberta não tem problema com isso. Porque a questão é, se num anime o personagem é um menino, mas lá no Japão, quem dublou ele foi uma mulher que fez uma voz de menino, quem tem que dublar ele no Brasil é uma mulher que vai fazer uma voz de menino, porque isso é a dublagem. É você pegar o idioma original, trazer ele mais próximo do que ele é para o idioma que você está gravando. Então, para mim, isso é muito... É muito complicado de falar, porque na minha cabeça isso parece meio óbvio, mas talvez para algumas pessoas da dublagem isso não seja. Porque elas vieram de outro tempo, porque elas são mais velhas, porque elas não se preocupam em buscar informação, porque eu acredito que é basicamente isso. Porque é uma pessoa que ganha bem, né, tem um certo grau de estudo, ela consegue buscar informação desde que ela queira, ela não faz isso porque ela não quer. E a gente acaba passando por algumas situações assim, mas também é algo que tem seus lados positivos, é o que eu falei. Da mesma forma que tem gente que não vai me escalar para fazer um personagem hétero, tem gente que vai pensar em mim como a primeira pessoa para fazer um personagem homossexual porque eu vou de cropped pro estúdio. Então isso também me dá trabalho. Então a forma que a gente é visto tanto dá trabalho como tira trabalho. E tá tudo bem. É isso mesmo. Até porque a gente não vai esconder como a gente quer ser visto, né? A gente quer ser visto assim, né? Exato. E eu acho que, assim, infelizmente, algumas pessoas escondem por necessidade na dublagem ou em qualquer mercado. Mas eu acho que não se esconder é muito importante. Porque o fato de eu e de outras pessoas não nos escondermos abre portas para que as outras não precisem se esconder também. Exato. Então, não me arrependo e acho que tá tudo bem. Acho que tem mais pergunta, ou Vitória? Acho que são mais comentários, né? Todo mundo adorou a questão dos jogos aí, o pessoal joga. Ai, gente, pode me adicionar no LOL, viu? Tá tudo bem. Ô, Vitor, tem assim, eu vou fazer já as duas perguntas que eu queria que você pudesse falar. A questão da formação do dublador no Brasil, eu sei que não existiam escolas de dubladores, e São Paulo, pelo menos eu sei que agora existe, já existia, né, mas agora inclusive está tendo curso virtual, se puder falar um pouquinho sobre isso. E outra, que eu acho que todo mundo que tem uma profissão tem lá um seu ídolo que um dia quer encontrar com esse ídolo, enfim. Existem papéis como dublador e até também como ator que você almeja, assim, você fala, olha, o meu sonho é dublar isso, ou até atuar como esse, enfim, porque eu, como era aluna de tradução, né, eu tinha aí os meus ídolos na área, então a gente tem isso, né, e eu acho que se puder falar para a gente um pouquinho dessa questão da formação como importante, como mudou mesmo essa área no Brasil, você até mesmo falou, eu tinha o meu portfólio e fui aceito como ator e como dublador, né, mas hoje já existe aonde a gente se formar, né. Sim, eu acho que, primeiro, para ser dublador você precisa de uma formação como ator, você precisa estudar teatro. Isso faz toda a diferença, e eu digo isso com propriedade, porque de 2 anos para cá, eu apliquei o dinheiro que eu recebi na dublagem, comecei a fazer cursos, não cursos profissionalizantes, mas oficinas voltadas em coisas específicas de trabalho de corpo, de trabalho de voz, comecei a pagar fono, comecei a investir em mim enquanto profissional, e a diferença que isso faz dentro do estúdio é muito grande, porque vira algo orgânico. Eu tenho mais informações e mais recursos dentro de mim para buscar quando eu preciso gravar. Então eu tenho mais inflexões de como fazer a mesma pergunta para que elas não fiquem todas iguais. Eu tenho mais propriedade, então isso é muito importante. Curso de teatro primordial. Existem cursos gratuitos, existem cursos no Senac, existem cursos no Senai, existe formação de ator na própria Unesp, tem bacharelado, tem licenciatura. Eu sei que é muito difícil e pode ser muito frustrante, porque, enfim, eu tive meus privilégios, mas eu também não tive a oportunidade de estudar, mas eu acho que é possível. Com relação aos cursos de dublagem especificamente, quando eu comecei a dublar, a questão de confidencialidade
ela não era tão forte no mercado. Então a gente podia assistir. Eu considero que eu aprendi muito enquanto profissional e também com relação às pessoas que eu admirava, ou não assistindo elas gravar. Então eu marcava com o estúdio e falava, olha, você vai estagiar no dia 10, na quarta-feira, das 8 da manhã às 2 da tarde com o diretor X e você vai assistir todos os dubladores que vão gravar com ele naquele dia. Eu assisti o protagonista, a ponta, o vozerio, eu assistia tudo. E isso te dá uma informação de como funciona na prática e faz toda a diferença. Só que hoje é muito raro você ter isso porque a Netflix não deixa assistir seus produtos, porque a Disney não deixa, enfim, os clientes não querem que os produtos sejam assistidos antes para não ter chance de vazamento de informações. Então, o curso ele vem justamente para isso, para te dar uma vivência de como funciona dentro da cabine. Acho que existem cursos que são muito caros, que não compensam. Acho que tem dublador que acha que é máquina de caça-níquel, que quer, né, lucrar em cima do sonho das pessoas. Acho. Porque a primeira coisa que eu acho é que para ter um curso de dublagem, onde você foca em colocar pessoas no ramo da dublagem, você tem que ter como pré-requisito profissionais que sejam atores. Você não pode colocar fã de dublagem, porque você sabe que ele não vai dublar porque ele não tem registro de ator. Às vezes a pessoa vai parcelar aquilo em 36 vezes, os 5, 7, 8 mil reais, porque é o sonho dela, ela vai jogar o dinheiro no lixo. E aí eu acho que isso é um defeito de caráter para mim. Eu jamais faria parte disso, porque, quer dizer, nunca diga nunca, né, porque enfim. Mas eu acho que é um desvio de caráter, eu acho isso muito podre, é você lucrar em cima do sonho das pessoas sabendo que não vai dar certo. Mas eu acho que o curso hoje ele é importante, e eu acho que o que falta nos cursos de dublagem é justamente agregar conteúdo de ator. Porque eles te botam dentro do estúdio e eles não te trabalham enquanto ator dentro do estúdio. E isso é o mais importante, porque ritmo, velocidade, pausa, técnica, você aprende com o tempo e cada um tem seu tempo. Eu levei 5 anos para fazer um protagonista, teve gente que levou 7, teve gente que levou 2, isso vai de cada um, mas o importante é você ser um bom ator. A técnica da dublagem você aprende com o tempo, você aprende na prática. É isso mesmo. Ai, Vitor, acho que estamos chegando ao fim. Não sei se você quer dar um fecho, falar alguma coisa, um incentivo para mais um ano na pandemia, porque o Brasil vai ficar mais um ano na pandemia, e a gente está querendo ser feliz na pandemia. Antes que eu me esqueça do que eu almejo, né, de sonhos de pessoas que eu tenho 2 grandes objetivos que eu quero muito realizar, muito. O primeiro é poder gravar algum personagem grande da Riot, ou pro League of Legends, ou pro Valorant, principalmente pro League of Legends, porque é um jogo que eu jogo desde que eu tinha 12 anos, ele marcou a minha vida, então vai ser uma realização pessoal poder gravar um personagem desse jogo. E o outro é gravar um filme de cinema da Disney. Sim, é um objetivo e eu quero. Acho que todo dublador tem o sonho de gravar alguma coisa pra Disney, uma princesa, um príncipe, alguma coisa, e não deixa de ser um sonho meu. Eu nunca gravei nada para cinema, mas eu queria focar na Disney, porque acho muito incrível, e acho que uma outra coisa que eu almejo é continuar meus estudos com canto e poder trabalhar personagens da dublagem que cantam. Eu já tive a oportunidade de trabalhar em alguns, mas não eram músicas muito difíceis, né? Você cantar uma musiquinha de crianças, de desenho para crianças de 10 anos e cantar uma música Ninguém Me Cala do Aladdin da Disney é uma outra coisa, é totalmente diferente, né? Então vamos aos poucos. E acho que uma outra realização que talvez não esteja tão longe, que eu vou depender um pouco da minha evolução e do meu pessoal, é que eu gravei um trailer para cinema do filme Todo Mundo Está Falando Sobre o Jamie, que é um musical que fala sobre a vida de um menino que queria ir de vestido para o baile, que é abertamente homossexual, e ele é um trabalho da Paramount com a Disney. E ele é um filme musical, que tem várias músicas. Então eu gravei o trailer e eu já sei que eu provavelmente vou fazer o teste porque eu gravei o trailer. Então, se tudo der certo, eu vou realizar esse sonho de gravar um personagem que eu me identifico e que é abertamente homossexual, da Disney e que vai para o cinema. Nossa, top, hein? Como dizem os meus alunos, top.
Que ótimo. E isso deve ser muito rápido, né? Porque é um mercado muito rápido, né? Se você fez o trailer, assim, não vão demorar 6 meses para isso. Na verdade, só empacou mesmo, eu tenho certeza absoluta, por conta da pandemia, porque, né, eles não podem abrir cinema com a pandemia. Mas foi a única coisa que eu acho que empacou o teste e o lançamento do filme, assim como os outros filmes da Disney. Mas eu acho que não vai demorar muito não, porque se eles verem que a pandemia vai se estender, eles vão simplesmente aplicar no Disney Plus com uma taxa de, sei lá, R$ 20 para a pessoa poder assistir pelo Disney Plus. E assiste. Ai, parabéns mesmo. Olha, foi ótimo. E aí, suas palavras finais aí. Cara, acho que palavras finais de incentivo no geral, acessibilidade é muito importante, independente de qual área. A dublagem, ela pega na memória emocional das pessoas. Então, eu tenho plena consciência de que o que eu gravei hoje para crianças e adolescentes, elas vão lembrar da minha voz no futuro, e isso vai tocar elas em algum lugar. A dublagem é uma arte, ela toca as pessoas como qualquer outro trabalho artístico, e sou apaixonado por isso. Acho que muita gente é, independente de ser dublador ou não, é algo estritamente necessário, é algo muito importante, e acho que o incentivo é não desistir. Eu sei que para algumas pessoas é mais difícil do que para outras, eu sei que para algumas vai ser mais difícil do que foi para mim, independente do que vocês escolham, mas eu acho que com força de vontade, persistência e autenticidade, não se deixar abalar pelo que as outras pessoas te dizem é muito importante, porque eu já ouvi muito não na dublagem, por ser homossexual, por ir de cropped pro estúdio, já fui xingado por profissionais da área por falar coisas que eu acredito, perdi muito trabalho por isso, mas também ganhei muito trabalho por isso, e é isso, o que a gente faz de positivo, o universo retorna pra gente de alguma forma. Isso mesmo. Ai, ótimo. Eu vou pedir, pessoal, se alguém consegue aí dar um print, quem puder abrir a câmera para a gente dar um tchau final e fazer aí um print de todos alegres e felizes. Super obrigada. Cadê todo mundo? Eu que agradeço, gente, pelo amor de Deus, uma lisonja estar aqui. Ah lá, estamos em 41 pessoas, 40, né? Porque eu estou duplicada aqui. Que legal. Ai, Vitória, você printa aí pra gente, depois você manda? Legal. Então foi ótimo, viu? Uma tarde super boa e vamos ter seu contato para os próximos eventos que os alunos se quiser tirar dúvida comigo no meu Instagram também, perguntar alguma coisa que não perguntou por vergonha ou porque esqueceu, lembrar depois também, podem mandar, não tem problema, eu respondo. O dublador é ser humano igual a todo mundo, não tem problema nenhum, não tem frescura. É isso aí. E o seu Insta é Melo_Vitor, né? Melo com 2 L's, 2 underlines, porque com um já tinha, Vitor. Beleza. Então, ó, tchau, super obrigada, valeu. Vou contar até 3, aí todo mundo abre a câmera e a gente dá um sorrisinho, e aí... É tirar o meu óculos. Professora, se você quiser ajustar essa câmera para ficar mais enquadrada aí. Como que ela tá? Aí. Acho que agora tá um pouco melhor. Ah, eu nem sabia como tá. Então vai, 1, 2, 3. Valeu, obrigada. Olha, obrigada, meus alunos, semana que vem temos aula no mesmo horário, e quem participou, super obrigada também, tá bom? Vitor, uma ótima semana para você. Para vocês também, gente, muito obrigado por terem participado, por terem me ouvido, obrigado pelo interesse na dublagem, na acessibilidade. Eu me emociono quando eu falo de dublagem, porque para mim é a minha vida, eu descobri que é a minha vida, que é importante para mim. Então, qualquer dúvida que tiverem com relação a isso, se quiserem conversar a respeito disso, óbvio que com relação às coisas negativas eu não posso dar nome aos bois porque podem me processar, mas de resto eu posso preparar vocês para o que vocês vão encontrar na realidade. Tá ótimo. Então, tá bom. Então, até a próxima. Nós vamos precisar de você, porque a gente tem projetos, inclusive, de podcast,
E aí já temos nossa listinha, seu nome está na nossa lista de convidados. Tranquilo, vou adorar participar de novo. Obrigada, gente. Eu vou parar a gravação aqui. Beijo, gente. Boa semana.